Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Vieira Medeiros. Eu sou mestrando em agronegócios pela URGS. O meu professor orientador é o professor Marcelino de Souza e a minha co-orientadora é a professora Kelly Lisandra Brunsch. Bom, o artigo que eu quero apresentar aqui se chama Vinho e Indicação Geográfica entre a Inovação e a Preservação. Quando a gente fala em inovação, qual é a primeira ideia que vem na nossa mente? Sempre vem essa ideia do quê? Vem a ideia do novo, de tecnologias revolucionárias. Mas quando a gente fala em vinho, esse novo, para muitos consumidores de vinho, podem ter uma outra percepção. E o que ela seria? Conhecer a cultura, conhecer a história e a procedência dessa bebida. Mas existe um procedimento que pode regulamentar isso? A gente sabe que na história do vinho, sempre teve essa relação de qualidade com a sua procedência, com a sua origem. Isso a gente vê em algumas narrativas da Bíblia, a história, né, do que a gente ouve sobre o vinho de Palermo pelos romanos, que considerava o primeiro Grand Cru da história, a história, né, do vinho de Porto, que o Marquês de Pombal, né, teve essa necessidade de regulamentar a proteção da origem desse produto. E por causa de tudo isso, né, houve essa necessidade de regulamentação. Houve o Acordo de Madrid, a Convenção de Paris e o Acordo de Lisboa. Essas, né, regulamentos internacionais. No Brasil, né, a proteção da origem do produto, ela veio pela Lei 9.279 de 1996. Essa lei ela é muito importante, pois ela materializa as indicações geográficas no Brasil. O interessante é que ela fala que a indicação geográfica ela tem uma denominação lato e indicação de procedência e a denominação de origem são espécies. O interessante de tudo isso é que quando a gente trabalha com a denominação de origem, na própria lei fala, né, que deve ser incluído os fatores naturais e humanos. Isso é tão importante que houve uma regulamentação, uma instrução normativa pelo próprio INPI, que ela fala, né, que ela menciona o que são esses fatores naturais e o que são esses fatores humanos. Os fatores naturais, né, claro, é aquela questão do meio geográfico relacionado com o meio ambiente, solo, relevo, clima, a flora, a fauna, né, entre outros. Já os fatores humanos, os elementos caracterizados pela comunidade, é a questão do saber fazer local. Claro que isso incluindo o próprio desenvolvimento e adaptação e o aperfeiçoamento dessas técnicas. Isso é muito importante, porque esses fatores humanos são as características da comunidade em seu saber fazer, ou seja, a cultura e a tradição de um produto ou serviço transmitidos por gerações, porém ajustados e aprimorados durante os anos. O que é importante disso? Porque no Brasil, as primeiras indicações geográficas ocorreram na região sul, na Serra Gaúcha, no território do vinho conhecido por Vale dos Vinhedos. A primeira indicação de procedência foi em 2002 e em 2012 veio a denominação de origem. Quando a gente protege um vinho pela denominação de origem no Vale dos Vinhedos, se protege também toda uma tradição, um saber fazer ligado à vitivinicultura. Segundo Tonieto, é importante a gente levar em conta que há diversos elementos nas indicações geográficas que a ajudam e a completam para torná-la ela como um instrumento vitorioso para os seus produtos protegidos. E no caso do Vale dos Vinhedos, a paisagem é uma delas. O interessante de tudo isso é que as paisagens vitivinícolas decorrem da atividade humana e deixam marcas culturais na paisagem. Essas paisagens, elas são singulares e são o resultado de uma relação entre o homem e a natureza, que resultam em uma humanização desse território do vinho.
No caso do Vale dos Vinhedos, o vinho estão todos os elementos de uma história de conquistas, de saberes que devem ser preservados e protegidos. E no caso dessa paisagem vitivinícola, quando ela é repleta de significados culturais, ela é um elemento importante para se materializar uma indicação geográfica de um vinho. Este é um recurso, é uma ferramenta que, além de inovar, garante ao consumidor um produto distinto, que no caso do Vale dos Vinhedos, busca preservar toda uma cultura e uma tradição e um saber fazer. Obrigado.